Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite, como sempre nesta área, é muito interessante para todos vocês. Por que os problemas de coluna são cada vez mais frequentes? Como resolver esse problema? Para falar desse importantíssimo assunto estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Valério Lima, Sansei, professor e diretor da Escola Canguendô. O Dr. Murilo Dyer, médico ortopedista, cirurgião de coluna. E a doutora Juliana Bortoleto Blanco, que é fisioterapeuta com formação em posturologia. Bom, eu vou começar aqui com o Sansei Valério Lima. Sansei Valério Lima, você que é lá do Instituto Canguendô e sabe disso como poucos, porque atua nessa área muito bem há décadas. Por que os problemas de coluna estão cada vez mais frequentes? Você tem alguma teoria que justifica isso? Não? Olá, boa noite a todos, boa noite, Rosenval, Murilo, Juliana. Isso tem muito a ver com o estilo de vida da sociedade moderna, né? Hoje, antigamente, a gente vinha de uma sociedade agrícola que usava mais o corpo, né? No dia a dia, e com a tecnologia, com computador, internet, celular, hoje as pessoas acabam adquirindo uma má postura, né? E já não fazem tanto aquelas atividades diárias que elas faziam na antiguidade, né? Hoje a gente vê que, e cada vez mais é uma tendência, a tecnologia vem para trazer alguns confortos, algumas comodidades, mas também, em contrapartida, ela leva a gente a, às vezes, não perceber nem tomar consciência tanto do nosso corpo. Então, desde a forma de andar, de sentar, de assistir televisão, tudo isso impacta exatamente nessa parte estrutural, né, desde muscular, osteoarticular. E, claro, associado com o estresse, com as questões emocionais também, porque o nosso corpo é algo integral, nós somos um ser integral, então os aspectos mentais e emocionais repercutem diretamente no corpo também, né? A nossa postura mental se reflete na nossa postura física, então é uma coisa bastante global e que afeta com certeza esses problemas de coluna da atualidade. Ok. Dr. Murilo Dyer. O Dr. Murilo Dyer vem de uma família de especialistas em coluna. O seu pai, Sérgio Dyer, que é o grande mentor lá do CRE, não é? O seu irmão também trabalha com isso, a família toda está envolvida nisso. Eu pergunto ao Dr. Murilo Dyer. Dr. Murilo Dyer, sob o ponto de vista médico, nas operações, por exemplo, nas intervenções cirúrgicas de coluna, nós tivemos avanços significativos na última década, com o avanço da tecnologia, do laser, eu não sei. É possível perceber que houve avanços, que eles podem ser melhores ainda num futuro próximo, ou agora não? Então assim, boa noite a todos, Rosenval, Valério, Juliana. Primeiro prazer estar aqui. Meu pai realmente é cirurgião de coluna há vários anos, foi um dos primeiros aqui na cidade. Meus outros dois irmãos são médicos, não são ortopedistas nem cirurgiões de coluna, são da área de imagem, mas também atuam nessa parte musculoesquelética, então a gente também trabalha nessa área em conjunto. Melhorou bastante, sim. Eu acho que nos últimos anos nós tivemos grandes avanços do ponto de vista de intervenção. Como o Valério comentou, os problemas de coluna são muito frequentes. Eu somaria essa questão que você comentou muito ao envelhecer da população. A gente vive cada vez mais. E o fato de viver cada vez mais predispõe a gente a sofrer com essas alterações que são inerentes ao envelhecimento humano. E a degeneração da coluna é um desses fatores que é inerente ao processo de envelhecimento. Quando a gente vai fazer alguma intervenção, isso mudou muito. Eu opero hoje ainda com meu pai, ele passou por grande parte dessas mudanças, a gente vê como as coisas melhoraram. Então, melhoraram em todos os aspectos. Primeiro, do ponto de vista do suporte que o paciente tem. Então, do ponto de vista anestésico, a anestesia é mais segura, todo o processo de internação, exames, todos são mais seguros do que se tinha antigamente. E as intervenções também são cada vez menos invasivas. Então, cada vez mais as nossas cirurgias são menos invasivas. Hoje, uma tendência que nós temos é fazer as abordagens que se fazia no passado com uma agressão cada vez menor. Então, o conceito de
cirurgia minimamente invasiva é uma cirurgia onde você faz aquilo que você tem que fazer com a menor lesão tecidual das estruturas que estão viáveis e são saudáveis ao redor. Então, esse conceito cada vez mais está mais importante nos dias atuais. Então, melhorou bastante, sim. Nós vamos aprofundar nesse assunto, porque ele é fascinante. Juliana Bortoleto, Blanco, se esqueci do Blanco aqui, o Zé vai brigar comigo. E brigar com o Zé não dá, porque ele é uma lepa do homem, né? É o seu esposo, que é meu amigo, e eu mando um abraço para ele aqui no ar. Mas veja bem, a doutora Juliana introduziu o método RPG. Eu digo introduziu porque eu fiquei sabendo desse método. Aqui a maioria das pessoas em Goiás. Então a reestruturação postural global, que é o início do seu trabalho, hoje soma-se aqui técnicas. O RPG ainda continua sendo foco, existem outras técnicas associadas ao RPG? Não. E como o Murilo está falando, tudo desenvolveu bastante. Então, hoje tem várias técnicas. Até hoje eu utilizo um pouco do RPG, sim, porque eu acho uma técnica maravilhosa. Mas surgiram várias outras técnicas de terapia manual, principalmente, né, para liberar a tensão das fáscias musculares que acabam inserindo ali na coluna, no quadril, no joelho, que formam as cadeias musculares e que a gente vai fazendo essa liberação dessas fáscias que são endurecidas, enrijecidas pelo excesso de tensão, pelos fatores que o Valério falou, de má postura, de estresse, né, a vida sedentária às vezes, vai enrijecendo essas fáscias e vai causando esses problemas. E também é feito um trabalho a nível de alinhamento do corpo, desde o pé até o pescoço, né? Utilizando, às vezes, em alguns casos, as palmilhas posturais também, para poder corrigir a base do corpo, porque se a base está bem alinhada, bem distribuída, a gente consegue otimizar o uso dos músculos anteriores, posteriores, laterais, e com isso a gente consegue relaxar mais essa musculatura e alinhar. Então, são várias técnicas, Rosenval, hoje. Vamos falar sobre isso aqui, sobre esse alinhamento e as possibilidades que a pessoa tem antes de uma decisão que é um pouco mais drástica, né, que a gente diz assim, que é a operação em si, não é? Bom, eu vou fazer um intervalo comercial aqui, lembrando que a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é um instituto de neurociência e um atendimento especial a portadores de doenças mentais e pessoas com problema de alcoolismo. Fica ali na BR-153, na rodovia BR-153, quilômetro 9, telefone 3282-7040, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. E a Credijur é uma instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás, mas também é aberta a você que quer economizar com instituição bancária e ser muito bem atendido. Os menores custos do mercado. Telefone 3216-0102. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Ali tudo é pronta entrega. Fica na Avenida Mutirão, número 2948, telefone 3922-5600. E o Sebrae, presta atenção, está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. O dia a dia da cidade visto de um jeito diferente. No TJ Goiás, você tem a notícia com análises sem sensacionalismo. Nossos repórteres mostram os problemas e apontam soluções. E tem ainda artesanato, arte, culinária.
TJ Goiás, de segunda a sexta, à 13h, aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o programa Por que os problemas de coluna são cada vez mais frequentes? Como resolver este problema? Bom, Sansei Valério, você que cuida da coluna de muita gente, inclusive aqui tem dois, aliás, na verdade, aqui considerando a ação do Dr. Sérgio Daia, todos vocês aqui, alguns diretamente, como a Juliana e o Valério, estão envolvidos na minha recuperação de coluna. Fiquei 1 ano em cadeira de rodas, foi horrível. Mas, veja bem, quando vai lá no Instituto Canguendô uma pessoa com problema de coluna, me parece que não há uma fórmula pronta, né? Para cada indivíduo, o problema de coluna tem uma origem e uma solução. É isso mesmo? Perfeitamente, Rosenval. O ser humano é um ser único, né? E o trabalho que a gente busca fazer lá na Canguendô, onde a gente atende com várias técnicas diferentes, né? Especialmente ao longo de 20 anos aproximadamente, eu estudei várias terapias da China, da Índia, do Tibete, da Tailândia, e eu me deparei com as terapias japonesas, que são assim, carregam um pouco do que a cultura japonesa tem. O japonês não é muito bom para criar, mas ele é excepcional para refinar, melhorar. Ele fez isso com a tecnologia, faz isso com várias coisas. Então os métodos japoneses, como a acupuntura, que é grande parte da maioria das técnicas, são não invasivas, inclusive são muito boas para quem tem medo de agulhas. O Sotai, que é uma técnica criada por um neurocirurgião japonês, onde ele observou que fazendo exercícios, onde você move as cadeias musculares e depois faz um súbito relaxamento, você atinge todo o sistema nervoso autônomo e faz com que, é como se fosse uma reeducação postural integral. Ou seja, você dá uma informação para o corpo para ele voltar para o seu eixo natural. Grande parte dos problemas de coluna tem a ver com isso. Né? O quadril, né, sai fora do eixo, ou ele está girado, ou ele está um lado mais alto, e isso repercute na perna, por exemplo. A pessoa acha que tem a perna mais curta, mas isso tem a ver com o quadril. Você precisa corrigir isso de alguma forma. O Sotai é muito bom para isso. O Shiatsu, porque faz, como a Ju falou, essa soltura miofacial, libera a fáscia, libera as cadeias musculares, então o corpo se reorganiza nessa parte estrutural. Né? Você tem o Seitai, que é um outro método que nós trabalhamos lá também, que usa umas ferramentas, você já ganhou umas marteladinhas. Martelo, que você estava com raiva de mais me torturar lá. Que não dói, na verdade, esses martelos, eles têm encaixes que são feitos de acordo com as articulações da tíbia, da fíbula, do maléolo, do quadril, e com essas batidas nesses instrumentos, essa vibração vai fazendo com que o corpo vá voltando para o seu eixo natural. Então, de acordo com o que aquele paciente apresenta, a gente opta por uma ou mais técnicas e faz o tratamento exatamente para que aquela pessoa saia já na primeira sessão com um alívio daquela dor e posteriormente com o tratamento melhorando e, claro, depois fazendo um fortalecimento. Às vezes eu indico alguém para a Ju fazer uma palmilha para ajustar, principalmente o pessoal mais idoso. Então, essa é a forma que a gente trabalha lá. Doutor Murilo Daia, evidentemente que vocês que trabalham com a parte que é a parte cirúrgica, eu entendo que há uma angústia muito grande. E vou citar um caso particular da minha família, que seu pai particularmente tentou de tudo e até hoje, por razões que a ciência ainda está por resolver, né? A pessoa que tem um acidente e tem problema de coluna grave fica paraplégico, não move as pernas. O senhor vislumbra uma possibilidade da ciência ajudar as pessoas? Porque são o quê? Milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E me parece que é uma das grandes angústias da classe médica não poder ter um jeito, como diz o, de emendar aquilo ali, né? Eu não sei como que a gente deve fazer. O ideal seria emendar. Na verdade, assim, lembrar que a cirurgia para os casos de doenças degenerativas, igual a gente está falando aqui, que é o enfoque maior do programa, são casos de exceção. Na verdade, a cirurgia é o último degrau da escada. Eu costumo conversar com o meu paciente, até desenho uma escada e falo, a gente começa pelo básico. Você começa com tratamento clínico, mudança de hábito de vida,
terapias manuais, tem todas essas terapias que podem ser adjuvantes ao tratamento medicamentoso, etc. E você vai subindo degraus até os casos onde você tem a necessidade de cirurgia. Isso é, como eu disse, o fim de linha na maioria das vezes do tratamento. Não é, a não ser em casos excepcionais. Os casos de lesões traumáticas, aí já muda um pouquinho de figura. As lesões traumáticas, normalmente, principalmente essas lesões instáveis, onde você tem uma lesão da medula espinhal, que é o que conecta o cérebro, que leva a informação para movimentar os membros, nesses casos a indicação de cirurgia é quase que absoluta. Porque a estabilização e a descompressão dessa medula otimiza a melhora da medula. Mas realmente isso é uma das áreas que ainda pouco evoluiu nos últimos anos. Se tentou-se várias terapias, células-tronco, outras terapias, mas ainda se evoluiu muito pouco. Então, um paciente que tem uma lesão medular, ele tem que ser operado, você tem que descomprimir essa medula, mas se a lesão for completa, a chance de recuperação ainda é pequena. Infelizmente, a gente não consegue emendar essa lesão. O tecido nervoso, o neurônio, ele não aceita muito trauma, ele não consegue se regenerar, restabelecendo a sua função como ela tinha antes. Então isso é uma área que ainda cresceu, que não evoluiu tanto. Mas hoje em dia você tem técnicas de descompressão menos invasivas, permite fazer uma cirurgia menos agressiva para esse paciente, e aquele paciente que tem chance de recuperar, tem uma tendência a recuperar. Aquele que tem uma lesão incompleta são casos mais difíceis de evolução, mais difícil mesmo. E eu entendo que tem muitos cientistas estudando isso, né, no mundo inteiro, né? É uma das áreas onde, assim, primeiro que tem um apelo emocional muito grande, né? São pacientes, a maioria das vezes são pacientes jovens, na fase produtiva da vida, e que muitas vezes vêm perder a sua função aí, a paraplegia, que é a perda da força nas pernas, ou a tetraplegia, quando você tem lesão na coluna cervical, no pescoço, onde você pode perder tanto a função de membros superiores quanto de membros inferiores. É uma lesão muito dramática. Então, assim, existe um estudo muito grande dessas patologias. Tem aquele caso emblemático daquele ator que fazia o Superman, o Christopher Reeve, né? E ele foi um dos atores uma das pessoas, dessas celebridades que investiu muito no estudo da lesão medular. Mas a lesão medular ainda é uma lesão onde a gente ainda tem poucas respostas de como fazer a reversão dessas lesões completas. Se melhorou o cuidado desse paciente, se melhorou a reintegração desse paciente na sociedade. Estruturas igual o CREER aqui na nossa região ajudou muito nesse processo, porque esse paciente antigamente não tinha nenhuma reabilitação. Então esse paciente hoje ele é reabilitado de maneira multiprofissional para tentar ser reinserido na sociedade de maneira mais otimizada possível, da maneira mais plena possível. Mas a reversão da lesão ainda é uma coisa que a gente está engateando. Uhum. Bom, Juliana, quando você pega ali um paciente, inúmeras pessoas que te procuram pela sua reputação e tudo mais, quando que você fala, não, agora eu posso fazer para você até esse ponto, mas quero dizer para você que neste caso aqui você precisa realmente procurar um cirurgião, um especialista médico, porque eu não posso mais te ajudar. Que casos que são assim de indicação médica mesmo? Eu já até tive pacientes assim, né? Principalmente nas hérnias discais com a extrusão, né, Murilo? Que aí não tem jeito mesmo, é uma coisa assim meio irreversível, porque o núcleo do disco, ele fica extruso, então não tem como a gente conseguir ajeitar de novo o disco ali no espaço intervertebral. Então esse caso é mais difícil, e quando a pessoa tem várias vértebras, quando tem uma condição muscular ruim, sabe? Hipotonia, que aí às vezes tem muita artrose também, precisa ser feita ali uma sustentação através de pinos, parafusos, porque às vezes não tem como reverter aquilo ali. Então realmente tem esses casos. Eu passei por uma experiência assim. Eu normalmente trato muito as famílias, né? Então um vai trazendo pai, filho, e uma paciente indicou o sobrinho para vir tratar comigo, e ele chegou e ele estava tendo choque nas pernas,
um pouco de perda de força muscular. Então, a terapia, especialmente a japonesa, a terapia manual de uma forma geral, a gente palpa a pessoa, né? Toca, faz alguns exercícios para ver a mobilidade, a movimentação. E eu fui olhar, óbvio, as pernas e a coluna lombar. Só que eu não achei nada ali. Quando eu comecei a palpar na área cervical, eu vi que tinha algo realmente ali complicado. E aí ele saiu um pouco melhor, né, que esse tipo de paciente a gente vai fazendo uma investigação mesmo, assim. Eu falei para ele, olha, a gente pode até fazer um tratamento, mas diante do que eu observei, do que você está apresentando, né, e do que eu localizei no seu corpo, eu sugiro que você vá, procure um médico e faça uma ressonância. Eu não vou tratar você antes disso. E ele foi, e o médico insistiu com o médico, queria, porque, em geral, a pessoa não vai pensar que tem alguma coisa na cervical. E aí, por fim, um dos médicos fez a ressonância dele e viu que tinha uma compressão medular, na medula. E ele falou, olha, a sua cirurgia é depois de amanhã. E aí, ele fez a cirurgia e depois voltou para me agradecer, porque eu poderia ter ficado tentando tratar ele, né? E eu indiquei ele para o médico fez a cirurgia, ele conseguiu não perder os movimentos das pernas, porque ele já estava perdendo a força muscular. Depois do intervalo, quero passar para o Dr. Murilo falar um pouco sobre esse assunto. Nós vamos aqui para um breve intervalo comercial, lembrando que o Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, olha aí, 2.000 pontos, é o lugar perfeito as cooperativas para a conta corrente da sua empresa. Afinal, na cooperativa você também é dono e participa dos resultados. Procure uma agência e se informe. cicobi.com.br. Águas do Bem, olha aqui essa água que entregam na sua residência. Ela, além de ser um excelente antioxidante, é uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. Olha, do mundo, além de ter um sabor muito agradável e ajuda no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração e outros. Águas do Bem, 3255-9626. E não se esqueça que comer bem até para sua coluna faz bem, sabia? Porque você não engorda, não tem sobrepeso. Onde tudo ali é feito com azeite de oliva virgem, eles não usam nenhum tipo de óleo. Rua 89, número 655, no setor sul, próximo ao Clube de Engenharia. Voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades e a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Uma boa impressão deixa sua imagem limpa. A Gráfica PUC tem estrutura completa para garantir qualidade diferenciada a seu material gráfico. Tratamento de imagens, birô de artes gráficas, máquinas modernas e processos que respeitam o meio ambiente. Tudo com o melhor atendimento, profissionais especializados e entrega rápida. Não brinque com a imagem da sua empresa. Escolha a Gráfica PUC 3946-1892. Do domingo é dia de cultivar informação. Como uma propriedade pequena pode aumentar a produtividade, plantar novas ideias. Com alguns temperos você vai poder garantir aquele prato de domingo e colher grandes resultados. Para aumentar a produtividade e facilitar a vida do produtor. Tudo que é destaque no agronegócio está no Vida no Campo. Todo domingo, 7 da manhã, na TV Aparecida.
Estamos de volta com Opinião em Debate aqui, contando esta é minha vida, com meus problemas de coluna. Porque os problemas de coluna são cada vez mais frequentes, como resolver esse problema. Mas antes disso, eu quero falar da Implant Center. Olha, é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas da odontologia. Não se esqueça, Rua 144, número 141, no setor Marista. Lá tem o grande Dr. Jefferson, odontólogo de primeira, 3095-7592. E não se esqueça que a Joyce Barbearia é uma barbearia para o homem moderno. É uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos. Fica na rua 1123, quadra 229, no setor Marista, próximo ao Bar do Paim. Você vê que eu ainda faço propaganda para o Bar do Paim, tem muito tempo. Telefone 3988-6223. Voltando aqui aos nossos problemas de coluna, aqui, doutor Murilo Daia, o doutor Valério falando desses problemas que acabam caindo lá, evidentemente, na mesa de cirurgia, né? Bom, existe uma... Olha, eu não sei se é merecido ou não uma percepção, porque eu fiz um ano de medicina na Santa Casa de São Paulo. Depois eu desisti para o bem da medicina, porque eu não ia ser um bom médico, evidentemente. Então a medicina ganhou com a minha desistência. Mas ali brincava-se muito, eu acho que é uma brincadeira de mau gosto, mas como o senhor é médico vai entender. Falava que você queria esconder dinheiro de um ortopedista, como é que você fazia? Escondia onde? No livro. Existia isso até hoje, não, acabou, né? Acabou. Era uma brincadeira assim, muito chata com os ortopedistas. Mas veja bem, nesse plano, e essa é uma brincadeira imerecida, porque o que os ortopedistas fazem é uma coisa impressionante. Mas a impressão que se tinha é que as cirurgias de ortopedia, elas não eram eficientes, quer dizer, que você não devia operar nunca, porque não era eficiente. Aí, o doutor Sérgio Daia e os grandes que eu tive a oportunidade de conhecer, não, é porque quando o sujeito chega aí para a cirurgia, evidentemente, ele está entre nós e Deus, né? Então, a gente chega naquele período tão crítico que, evidentemente, que as chances, às vezes, são pequenas. Aí eu pergunto, quando o senhor, que é um médico muito consciente, chega a dizer, não, o seu caso de operação, não há outra, o senhor recomenda primeiro essa escadinha, o senhor segue, depois, qual que é o índice hoje de aproveitamento quando o médico chega a fazer intervenção cirúrgica? É bom? Então, eu vou recapitular um pouquinho primeiro, dizer que eu fiz residência na Santa Casa de São Paulo. E que é boa, não é? É o hospital, um dos mais antigos do país. Uhum. E é o serviço de ortopedia mais antigo da América Latina. É o hospital de ortopedia mais antigo da América Latina. Uhum. Então, extremamente conceituado. A residência, durante muitos anos, a mais famosa do país. A questão do ortopedista são cirurgias, muitas vezes, que demandam força. Então se brinca que tem que ter força. Então eu acho que por isso veio essa história do livro aí, da brincadeira. Mas sobre a questão cirúrgica, eu acho que assim, existem alguns casos onde o paciente deve ser recomendado para o médico, igual o Valério e a Juliana comentaram. São casos onde tem alguns sinais de alertas mais importantes. Quais são eles? Uma dor que irradia pelo membro, isso é um sinal de uma possível compressão neurológica. Uma boa dica para deixa eu procurar alguém. Uhum. Não indicação cirúrgica, mas fazer um diagnóstico, fazer ressonância, para procurar o médico especialista na área. Alguma deformidade estruturada, alterações de sensibilidade, alterações de força muscular, são alterações que a gente tem que procurar o médico, talvez com uma maior celeridade, de maneira mais rápida, porque muitas vezes o tempo que se leva para fazer a intervenção pode prejudicar o resultado. O caso que o Valério comentou, de uma paciente que tinha uma compressão medular. Muitas vezes as compressões medulares podem causar diminuição de força e o paciente pode, inclusive, chegar a uma tetraplegia. Parar de andar, perder força em braços e pernas. Então, assim, a intervenção nesses casos ela é bem indicada e deve ser breve, não dá para demorar muito. Então, você precisa, sim, em alguns casos, ter o tempo ao seu favor. Então, esses casos onde você tem esses critérios são casos que devem procurar com maior rapidez
o serviço médico. É aquele caso que não melhora com outras terapias. Quanto à questão do resultado, hoje em dia a cirurgia tem ótimos resultados. Ótimos resultados. Assim, a maioria dos pacientes tem ótimos resultados. Assim, o índice de resultados ruins é muito pequeno. Então, o índice de aceitação e de aprovação é muito alto. O que a paciente tem que entender para alinhar a expectativa é que muitas vezes ele está tratando aquele problema, que a cirurgia não vai resolver o resto da vida dele. Então, se o paciente tem uma hérnia de disco, o paciente tem uma dor na perna muito forte, a chance daquela dor na perna melhorar com a cirurgia da hérnia é enorme. É muito grande. O que ele tem que entender é que não é que ele nunca mais vai ter dor nas costas. Se ele não mudar hábitos, não melhorar fortalecimento muscular, principalmente fortalecimento da musculatura do tronco, do core, alongamento de cadeia posterior, melhorar todo o seu status físico, a chance dele ter dor nas costas é muito alta. Então, a gente tem que alinhar a expectativa, não achar que a cirurgia vai resolver tudo. Mas porque ela se presta, o índice de resultado é muito bom. Doutora Juliana, a minha mãe, isso é verdade, a minha mãe operou 80 e tantos anos e melhorou muito. Mas, sob o ponto de vista de estresse, que eu herdei isso definitivamente da minha mãe fala assim, bom, terminou o dia, já são 7 horas, nossa, eu costumo dormir às 8h15, eu não tenho nada para fazer, vou dar a volta no quarteirão. Então, o nível de estresse dela é um negócio que passou para mim, e eu sou assim também, eu sou altamente estressado. Eu sei, Rosenvaldo. Você sabe. Eu sei. Mas tem alguém mais estressado que a minha assistente, a Jéssica. E ela maldosamente diz que eu que dou estresse dela, o que não é verdade. Ela está toda animada aqui, que ela vai para a Europa agora. Olha a cara de quem vai para a Europa aqui. A cara de quem vai para a Europa é típica, né? A pessoa fica com essa cara de que vai casar sábado, né? Mas veja bem, sob o ponto de vista de estresse, eu estou convicto que o estresse realmente é um fator determinante para problemas de coluna. Quão determinante é isso? Quer dizer, é uma coisa muito... a influência é muito grande? Eu estudei muito tempo essa parte, Rosenvaldo, porque eu acho ela muito importante e significativa, sim. Né? Porque, como o Valério falou, tudo que a gente vive na vida é transferido para o nosso corpo e é somatizado nos nossos músculos. Então, se você passa uma raiva muito grande e às vezes você não pode colocar para fora ali aquela raiva, não pode dar um tapa na cara, não pode quebrar tudo que está ali, você engole aquilo e aquilo se transforma em tensão, né? E essa tensão vai se acumulando, o trânsito, preocupação, o medo, as pessoas hoje têm muito medo de sair na rua, isso tudo a gente vai acumulando e vai tensionando, né? E vai gerando tensão nos músculos, e a tensão nos músculos é que vai causando essas compressões, esses desalinhamentos articulares também. Então, assim, tem relevância muito grande. Bom, eu faço com o Dr. Valério Lima, que é professor e diretor da Escola Canguedô, que para mim é um dos mais avançados centros de estudo em termos de dor e de tratamentos alternativos à parte da medicina que eu chamo de medicina tradicional, na ausência de outra palavra. E eu faço ali, realmente, toda quinta-feira, o que eu chamo alguns anos, né? Alguns anos. Né? Isso tem me ajudado a me suportar melhor. Não é? Mas como que faz, doutor Valério, para essas pessoas como eu, que são assim, quer dizer, fazer esse tratamento preventivo? Porque eu falar, não, você tem que meditar. E eu sento, vamos meditar logo, que eu estou com pressa. Acaba logo. Eu tive até um professor que foi na minha casa e ele começou a me dar estresse, porque eu já queria bater no professor. Mas, enfim, como é que a gente faz com isso? Para as pessoas que são altamente estressadas, como eu confesso que sou. É esse o preventivo? É uma prevenção? Sim, o que acontece? A sociedade mudou, né? O ritmo de vida da natureza, no Japão mesmo tem o banho de natureza, você vai para lá para se acalmar. A gente não tem os parques, mas no meio dos parques aqui tem um monte de carro passando, não é a mesma coisa. A sociedade mudou e antigamente essas terapias eram vistas como um luxo. A pessoa tem tempo para fazer isso. Mas a gente hoje faz academia, a gente tem a parte básica da higiene que a gente tem que fazer todos os dias.
Então essas terapias, elas hoje, por isso que elas estão sendo reconhecidas hoje no SUS, em vários países, né? A acupuntura hoje tem estudos científicos que já comprovam há muitos anos a eficácia e a atuação dela. Então nós trabalhamos com vários tipos de pessoas, né? Desde empresários a pessoas, dona de casa, né? Que trabalha também, faz o trabalho braçal na casa, que sente dores. Em geral, a gente observa que as pessoas que recebem terapia semanalmente, quinzenalmente, elas não diminuem as dores. Algumas que se tratam depois, se elas continuam frequentando e vindo, elas evitam o seu caso, né? É difícil ter uma crise de coluna. Tem muito tempo que eu não tenho crise de coluna, vítima dessa sua intervenção. Então uma frase que existe, que eu gosto muito de citar, que tem num livro clássico, que é como se fosse um cânone da medicina oriental, que diz, não adianta cavar poços quando já se tem sede, ou forjar armas quando a guerra começou. O sábio é aquele que prevê, ou é melhor, aquele que previne. Então essas terapias, essas técnicas, se você usa ela, você pode usar para tratar algo que já está ali latente ou crônico, mas se você faz isso de forma preventiva, você gasta menos e tem mais qualidade de vida. Dr. Murilo Daia, sob o ponto de vista medicamentoso, porque eu tenho duas coisas que se o sujeito falar para mim assim, não, se você roer sola de sapato todo dia, você emagrece. Eu sou capaz de me encontrar roendo sola de sapato. Eu estou brincando assim, tudo que falam para mim que emagrece, eu falo, é mesmo. Minha mulher fica até falando, você acredita, né? Porque eu não gosto de engordar. Mas veja bem, se a pessoa fala para mim, sob o ponto de vista de prevenção de problema de coluna, como isso foi uma coisa muito séria na minha vida, eu tento fazer. Sob o ponto de vista de alguma coisa, eu tenho tomado, porque me falaram que é muito bom, colágeno, né? Diz que o colágeno, se é de boa qualidade, existe alguma coisa na área da medicina em si que ajuda a prevenir a deterioração dos ossos e tudo mais? O que o senhor recomenda, sob o ponto de vista de prevenção? Então, sobre a questão de prevenção, eu acho que, só fazendo um gancho com o que o Valério comentou agora, assim, eu acho que um dos principais fatores de prevenção é atividade física regular. Eu acho que, e aí voltando inclusive na questão do estresse, eu acho que a atividade física regular é extremamente importante para todos nós. E aí não estou falando só de coluna, estou falando em todas as áreas, assim, para o seu coração, para tudo, e para o estresse. A gente sabe que o estresse a gente não consegue muito... os mecanismos ainda não são tão certos, mas assim, que ele realmente influencia, isso é notório. Todo mundo no consultório comenta, olha, quando eu estou mais estressado, aumenta, piora, durmo pior, etc. Então, acho que assim, a gente tem que tratar a pessoa como um todo. E aí, nisso, o paciente tem que melhorar estresse, ansiedade, sono, alimentação. E eu acho que muito disso, a atividade física está junto. Então, assim... essas terapias manuais, elas são importantes, mas a atividade física ativa do paciente, eu acho que é uma coisa que é muito importante a pessoa tentar colocar aquilo como rotina na vida dele. Que nem sempre é fácil, mas eu já fiz tênis uma vez no social feminino, meio-dia, e eu lembro lá, jogando tênis, meio-dia, debaixo de um sol, bem assim, então... Tá. Eu adoro jogar tênis, eu tive que parar, realmente eu vi que o tênis não era para mim. Porque realmente... Move muito o quadril. Move muito o quadril, eu não quis. E eu adorava, você me lembra? Né? Era o horário que eu tinha, eu deixava de almoçar para poder jogar tênis lá. Eu tenho um bife com a classe médica muito grande, e falo isso com os médicos, fico com uma birra muito grande deles. Porque eles falam que remédio para dormir vicia. Eu tomo remédio para dormir há 50 anos e nunca me viciei. Então, portanto, doutor, essa é a minha birra com os médicos. Eles falam que vicia, eu provo que não vicia. Eu tomo há 50 anos e cheguei à conclusão que se eu não fizer isso, eu não durmo, é pior para mim. Eu sei que precisa corrigir, mas faz parte daquilo que o senhor falou, o sono. Não é? E eu aproveito aqui rapidamente, que eu não posso terminar esse programa sem perguntar. Eu estou fazendo, doutor Murilo, e aí eu acho que é uma coisa que o médico é mais apropriado, mas se alguém puder responder também aqui, a Juliana ou a Valéria, eu estou fazendo aquela musculação com aquela roupa da Tech Fit. Não sei se é um choque, né? É um choque. Né? Tem vezes que eu esqueço, eu fico no mundo da lua, o negócio quase me joga na parede, o cara presta atenção aí. Aquilo lá pode ter alguma consequência negativa? Me falaram que juram que não, né? Eu não tenho conhecimento, não frequento esse tipo de academia, eu sou adepto, eu malho até hoje meio-dia, é o horário que eu encontro,
Eu gosto desse tipo de atividade na hora do almoço. Eu acho que cada um se adequa da maneira que dá. Eu acho que tempo é difícil cada um ter o seu, mas eu tem que fazer, mas tem que fazer. Agora eu desconheço realmente essa questão, se tem algum estudo propriamente desse tipo de traje. Eu prefiro a ideia da atividade física ativa, onde a pessoa faz força. Apesar de que, pelo menos a propaganda, que tem bons resultados. Então, assim, eu tenho dificuldade de emitir alguma opinião um pouco mais embasada. Mas só antes, para responder sobre a questão do colágeno, os estudos de colágeno, tem algumas outras substâncias, que são a condoitina e outros, a glicosamina, que tem o intuito de preservar as articulações. Eles são foram mais reutilizados para grandes articulações, igual joelhos e quadril. Então, esses estudos são mais relacionados aos quadris e os joelhos. Para a coluna tem-se pouca evidência. Então, assim, a gente não tem uma literatura que recomenda tanto o uso. Mas, assim, não tem também nenhuma contraindicação tão importante. Então, se o paciente está usando e se sente bem, eu não vejo muito razão para retirar, não. Só para me dar um depoimento, assim, do seu ponto de vista pessoal, funciona. A roupa... eu fiz já, Rosenval. Você fez. Com 20 minutos você está suave. Ponto de bala. E toda dolorida. Toda dolorida. Como para mim tudo tem que ser rápido, 20 minutos tá bom, 18 minutos. E a questão, se você sua, se você consegue suar, isso é um sinal de que está surtindo efeito. E lá faz alguns movimentos. Enquanto você está fazendo, né? Você imita o movimento. É lógico que não é igual, mas eu acho que ajuda a aumentar o tônus muscular, principalmente quem tem muita perda muscular, né? Aí na fase da menopausa, da andropausa, né? Ajuda bastante a melhorar o tônus. Se a gente pensar até as pessoas que têm limitação, né? Mas eu acho legal associar com o movimento, com a atividade aeróbica, alguma coisa mais ativa. Mas a questão do músculo é muito importante. Cada vez mais hoje a gente sabe que é importante ter músculo. Exatamente. Então, assim, a perda de músculo hoje em dia tem nome, é um diagnóstico, chama sarcopenia. Então, a perda de músculo que vai acontecendo ao longo da vida, que é normal, o idoso perde músculo, faz parte do nosso envelhecimento. Então, aquilo que a gente falou, muito disso é por causa do envelhecimento. Antigamente se vivia bem menos do que hoje. Esse músculo é muito importante para a gente ao longo da vida. Então, é importante fazer músculo. Isso mesmo. É interessante. Bom, eu dou meu depoimento que realmente, do seu ponto de vista muscular, é muito interessante. O tempo é pequeno, né? E a gente vai tentando essas coisas que vão aparecendo na ciência, né? Eu quis perguntar porque eu li algumas coisas a respeito e até agora me parece que vítima do choque lá, ninguém morreu. Eu tenho um professor muito engraçado, porque ele já percebeu meu tipo de coisa, ele não conversa comigo. O meu coração tem hora que vai na nuca. Eu penso que eu vou ter um ataque cardíaco, tanto que... E como eu reclamo para ele, porque reclamo de tudo, né, segundo a Jéssica, ele não conversa comigo, ele só me dá um choque. Então eu fico com medo dele de reclamar muito, ele me dá um choque além do coisa, mas o coração vai... Olha, o coração... Você fez? Fiz aula. Mas você não gostou, fui experimentar. Gostei, achei legal. Mas se você sua, aumenta a frequência cardíaca. Então é isso, você está produzindo uma atividade e está liberando endorfina, que é importante, inclusive para tratar a dor. Quando a gente faz esse tipo de atividade aeróbica, libera endorfina, inclusive melhora a dor. Olha, viver academia pro idoso, o adulto idoso. Olha, nós estamos falando aqui, o Dr. Murilo Dayer e todos aqui, o Valério Lima, a Juliana Bortoleto, falando da necessidade. Eu nunca vi alguém deixar de recomendar azeite de oliva virgem e recomendar vinho e fazer musculação ou fazer academia. Essa academia é com a equipe especializada com longa experiência nas áreas de educação física, fisioterapia e nutrição. A Viver Academia promove saúde e longevidade através de exercícios cientificamente comprovados para melhorar a qualidade de vida do adulto e do idoso. O endereço é a Avenida T15, ali no setor Bueno. Você liga lá para você fazer um test drive. O telefone é o 3626-6392. Eu recomendo altamente. E o Subilt é o lugar onde as mulheres goianas que querem um alto refinamento na sua aparência vão no 384, no setor oeste, e encontram o Grande Sul. Telefone 4012-1066. E a Fala Síndico é o lugar onde você pode fazer propaganda da sua empresa, visto por mais de 10 mil apartamentos e residências. Acerte no alvo. Anuncie no Fala Síndico, 3286-1654. Nós voltamos já já.
A Contac Contabilidade surgiu em Goiânia em 1977. O casal de contadores, Agostinho e Rosângela Pedrosa, fundaram a empresa com a missão de fornecer serviços e soluções contábeis inovadoras e de alto nível, com informação confiável e ágil para que todos os clientes possam atingir seus objetivos. O nosso objetivo é simplificar a contabilidade para que nossos clientes possam focar no seu negócio. Por isso, construímos a nossa empresa para fornecer serviços de confiança e a melhor experiência contábil da atualidade. Uma estrutura contábil eficiente é essencial para qualquer negócio. A Contac auxilia na gestão da sua empresa. Aproveite seu potencial máximo, diminua seus riscos, cresça de forma organizada. A Contac está aqui para você atingir o seu objetivo. Contac Contabilidade. Você conhece o Sicoob? Nós somos uma cooperativa de crédito, um sistema feito de pessoas para pessoas, buscando melhores soluções financeiras para você e sua empresa. Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros, como conta corrente, linhas de créditos, cartões, poupança, investimentos, seguros, consórcios, previdência e muito mais. Uma linha completa de soluções para você e sua empresa com as melhores taxas de juros do mercado. E você participa ainda dos resultados financeiros da instituição a cada ano. Faça parte de algo maior. Seja correntista e dono de uma instituição financeira. Seja você também um associado. Saiba mais em www.sicobgoias.com.br. Agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite, aqui na PUC TV. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite. Por que os problemas de coluna são cada vez mais frequentes? Como resolver este problema? E você, telespectador, saiba que estes debatedores eu os indico e assino embaixo como 3 expoentes da melhor qualificação para você tratar do seu problema de coluna, cada um na sua área. O mestre Sansei Valério Lima, professor e diretor da escola Canguendô, que fica ali na Avenida E. O Dr. Murilo Dyer, que é médico ortopedista e cirurgião de coluna, fica ainda Paranaíba. Na Paranaíba, no CRD, né? No CRD, que aliás o CRD é o que há de melhor em imagem para você, com certeza. E a Juliana Bortoleto, doutora Juliana Bortoleto, Blanco, fisioterapeuta com formação em posturologia. O escritório dela fica ali no New York. É no New York que chama? Não, no NASA. No NASA, que é ao lado do New 136, York, no NASA, né? E eu indico altamente. Nesses minutos finais, eu queria que você aproveitasse um minuto aí, Sansei Valério, que conselho você dá para a pessoa que está lá com problema de coluna? Quais são os conselhos que você pode dar? Então, o problema de coluna é uma coisa que quanto mais a pessoa prolonga, ou seja, não vai buscar um tratamento, fazer alguma coisa, vai só piorando, vai se tornando crônico, e toda doença crônica ela é mais difícil de ser tratada. Então, se você já sente há algum tempo um torcicolo, com frequências, você sente uma dor na lombar quando vai abaixar, levantar, ou no joelho, seja qual for, você tem que buscar alguma forma de tratamento. Nós temos várias, né? Desde a podoposturologia que a Juliana faz, né? Como técnicas que podem não só tratar, mas prevenir, como acupuntura, shiatsu, né? O seitai também ajuda muito nisso, o sotai, e claro, também após, eu sempre costumo dizer, eu alinho meus pacientes, volto as estruturas dele para o lugar e depois ele precisa fazer ou pilates, ou precisa fazer algum tipo de fortalecimento muscular, alguma atividade física que seja compatível, porque como o Murilo falou, realmente a questão de desenvolver uma musculatura para proteger as articulações é fundamental. Bom, Dr. Murilo Dyer, um grande abraço a toda a família Dyer aqui, mandarei na sua pessoa. Que conselhos o senhor dá para uma pessoa que está tendo problema de coluna? Eu acho que assim, o principal é tentar se manter ativo, tentar manter a vida o mais saudável possível.
Quando o paciente, muitas vezes com dor crônica, vai no consultório, a gente costuma explicar para ele que a gente está dividindo a responsabilidade. Não adianta achar que só o médico vai resolver o problema dele. Então, ele precisa dividir a responsabilidade e assumir parte desse tratamento, que é manter-se ativo. Então, manter-se ativo, na maioria das vezes, ajuda muito. Você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor. E naqueles casos onde você tiver alguma coisa que estiver fugindo um pouco da normalidade, que você percebe que não está tendo uma evolução favorável, aí procurar um especialista na área para fazer o diagnóstico correto. Juliana, que conselhos você dá? Eu acho que eles já falaram quase tudo, né? Uma mulher sempre Obrigada que vocês já falaram tudo. Feminino, né, de falar. Mas, assim, o que eu costumo dizer muito, né, é tentar se conhecer seu corpo bastante, né, através da ajuda do médico, dos terapeutas, de pessoas especializadas, para poder devolver aquilo que você perdeu durante esse tempo que teve estresse, que teve má postura, né? Para ter esse equilíbrio muscular de volta. E procurar sempre o caminho de reorganizar tanto mente quanto corpo. Seria isso, mais ou menos. Uma pergunta para vocês rapidamente. Tem tempo aí, Jéssica? Que eu não perguntei isso, queria perguntar. A minha esposa é o seguinte, se qualquer coisa para ela é porque não alimenta bem. Se eu falar, não, esse mês a conta não fechou porque você não alimentou bem. eu pergunto para vocês, é uma brincadeira com a Kétia, mas ela realmente acha que... Isso é uma coisa importante. Na alimentação pode estar a origem de várias coisas. Sim. E é verdade. E eu experimentei isso. Experimentou isso. Então, pergunto, a alimentação tem alguma coisa a ver com coluna? Com certeza. Que tipo de alimentação? Alimentações, por exemplo, as pessoas desenvolvem muito já na idade a osteoporose, né? Então elas precisam de alimentos que possam repor, né, o cálcio no organismo. Você falou mesmo do uso do colágeno, eu uso colágeno também, eu uso o cloreto de magnésio, que hoje também tem algumas pesquisas que falam da importância dele, porque são coisas que o cloreto mesmo não é mais absorvido nos alimentos, na água, né? Na água principalmente. Então eu procuro fazer uso. A alimentação, doutor Murilo? A alimentação é importante, mas talvez não, assim, a gente não tem tanta evidência nela de forma tão direta, mas assim, obviamente, você manter um peso adequado, você manter uma estrutura corporal adequada, obviamente que previne dores, o paciente tem uma qualidade de vida melhor, e sem contar que algumas outras doenças, você tem isso de forma muito mais direta, né? Alguns alimentos que predispõem essa ou aquela doença, as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte, são as doenças cardiovasculares, supera todas. A relação é muito mais direta. Ok. Eu quero agradecer esses 3 profissionais que são muito ocupados por terem deixado seus respectivos consultórios e vir nos atender aqui, em deferência aos telespectadores da PUC TV. O programa vai estar também disponível nas redes sociais, no YouTube, não é, Jéssica? E muito obrigado, Valério, Sansei Valério. Muito obrigado, doutor Murilo Dyer. Muito obrigado, Juliana Bortoleto. Agradeço também. Grande amiga, os 2 grandes amigos eu tenho aqui. E eu sou muito amigo da família Dyer também. Se eles quiserem ou não, eu sou amigo deles. Pronto. Ser amigo meu, às vezes é duro, mas é legal. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.